Apesar dos conflitos que permearam grande parte do ano de 2025, e foram muitos, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, disse que o respeito pelo presidente Lula não se perdeu e avaliou que a relação com o governo está estabilizada. Hugo também buscou ressaltar que mantém uma boa relação com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apesar dos embates que as casas tiveram em 2025, como a aprovação da chamada PEC da blindagem pela Câmara, que depois acabou sendo arquivada do outro lado lá no Senado. Hugo ainda destacou o respeito com relação ao judiciário. Alguns dos principais conflitos entre os poderes aconteceram entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, como a condenação e cassação de parlamentares e o aumento da alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Assunto para ele, Pedro Venceslau. A gente acompanhou bem esse monte de rusga. Esse 2025 terminou turbulento na relação com os poderes. Mas agora, me parece, Pedro, que está havendo sinal de paz, bandeira branca de todos os lados, né? Só para te trazer mais uma informação, nossa equipe que está lá no Congresso, nossa grande Emily Bank, todos os elogios do mundo à Emily Bank, que é muito querida de todos nós, ela está reportando para a gente aqui que eles acabaram de falar com Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e aí perguntaram se ele vai se encontrar com Lula. Davi acaba de responder: se eu for convidado, eu vou. Então, vem sinal de paz de todos os lados, pelo visto. É o espírito natalino, será, Pedro? Ah, com certeza. Espírito natalino e alguns cargos, né? No caso do Alcolumbre. Porque a relação do Alcolumbre com o governo federal é diferente da relação do Hugo. Porque, digamos que ele administra o território político do União Brasil dentro do governo e é um território bastante vasto e amplo. Passou pelo Davi Alcolumbre, por exemplo, a decisão do União Brasil de manter o posto no Ministério do Turismo. Depois daquela cena que eles fizeram, anunciando que o partido estaria na oposição, saiu o Celso Sabino, entrou agora Gustavo Damião, que é filho do deputado Damião, que é uma liderança importante da legenda. Ou seja, o União Brasil continua no governo e continua com cargos importantes. Então, havia toda aquela questão em torno da indicação do Jorge Messias. Muita gente apostava que, na verdade, o Davi Alcolumbre estava criando dificuldade para vender facilidade, colocando ali um bode na sala para depois retirá-lo e, quem sabe, aumentar um pouco o passe nas negociações com o governo. Mas, na prática, ele tem muitos interesses em jogo para simplesmente romper com o governo porque não conseguiu emplacar quem gostaria no STF. No caso do Hugo, o governo já, no começo da gestão Hugo, estava bastante otimista, porque a relação era muito difícil com seu antecessor, Arthur Lira. Hugo Motta adotou um estilo completamente diferente do antecessor, dando uma no cravo, outra na ferradura. Então ele fazia sempre um gesto para o governo, um gesto para a oposição, isso porque ele construiu a candidatura dele no modo consenso, fazendo concessões para os dois lados. Aí houve aquele rompimento com o líder do PT, Lindenberg Farias, já complica muito a relação e o diálogo. Só que o Lindenberg Farias deixa a liderança do PT em fevereiro e vai assumir um novo líder que deve abrir uma nova ponte de conversas. A relação do Hugo com a ministra Gleisi Hoffmann também não era das melhores. A tendência agora é que ele melhore um pouco essa relação. Os dois estavam conversando, não estavam rompidos, mas a relação estava abalada. E o governo agora... Só que o governo agora adotou esse discurso do nós contra eles, não exatamente o governo, mas o PT, os movimentos sociais ligados ao partido e a esquerda em geral, colocando o Congresso como inimigo do povo. O entorno do Hugo identifica esse movimento como uma iniciativa que teria partido do Palácio do Planalto, do Partido dos Trabalhadores. E aí a situação ficou ainda mais tensa. Então agora vai ter as festas de fim de ano, todo mundo vai voltar com o espírito agora renovado em 2026 e o interesse do Hugo também é eleitoral, né, Bel? Porque ele vai ser candidato à reeleição na Paraíba, o pai dele candidato ao Senado e há interesse de que o Lula apoie essas candidaturas do clã no Estado. Então a tendência é que haja uma composição. Inclusive vai ter ministro novo tomando posse na semana que vem e que é amigo de Hugo Motta, e isso ajudou a dar também uma distensionada nas coisas. Esse fim de ano, todo mundo falava mal de todo mundo, agora Hugo está falando bem de Alcolumbre está falando bem de Hugo, a gente tem um distensionamento também, Hugo falou com Lula, apareceu do lado de Lula, falta ter essa relação mais tete a tete de Davi e Lula também, fora
os ruídos na liderança, mas talvez a gente saia desse último dia de Congresso Nacional, eles acabaram de aprovar o orçamento, com um clima um pouco mais distensionado. Pedro.